Bom, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje com. Vamos iniciar, tá? Eu acho que isso vai durar umas duas, três aulas que a gente vai trabalhar um pouquinho com a aprendizagem significativa do grande David Ausubel, né? Foi um cara precursor aí que mudou muitos contextos dentro do modo como se vê a aprendizagem, tá? Eu me identifico muito com Ausubel, curto muito Ausubel, né? Então a gente vai discutir um pouquinho hoje nesse breve vídeo sobre aprendizagem significativa, tá? Então, a aprendizagem significativa a gente vai jogar com mapas mentais e mapas conceituais e também vamos ver a pequena diferença que existe entre eles, mas quando a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo é uma grande diferença, tá? Mas ambos são esquemas que estão dentro de uma aprendizagem significativa. Então o pesquisador, só contextualizando, depois vocês vão poder na atividade aprofundar um pouquinho mais isso, né? O pesquisador norte-americano David Paul, né, Paul Ausubel, né, que é falecido já, né, em 2008 ele faleceu, dizia que quanto mais sabemos, mais aprendemos. Famoso por ter proposto o conceito de aprendizagem significativa. Então, o que ele quer dizer com esse quanto mais sabemos, mais aprendemos? Que a mente, na verdade, ela absorve cada vez mais informações, mas só que a gente tem que estar apto para receber essas informações. Ele diz que o ser humano ele está apto a aprender quando ele quer aprender. Então, né, isso é uma premissa. E Ausubel trabalhou nessa linha, trazendo ferramentas bem interessantes para a caminhada na educação. Então, né, a concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue a linha oposta aos behavioristas, né? O que é isso, né? Aprender pela memorização, aprender pela repetição, né? O behaviorismo trabalha isso, então ele tem uma linha totalmente oposta com isso, né? Ele acredita numa linha que o aluno tem a capacidade de trazer conhecimentos externos, né? E esses conhecimentos, na verdade, são confrontados com conceitos e essa troca existe. Então, bem ao contrário do conceito behaviorista, né? Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental. Então, que existe nessa estrutura mental, né, conhecimentos e aprendizagens, né? E aí a gente consegue trabalhar com novos conceitos, puxando tudo aquilo que a gente já tem na estrutura mental. Por exemplo, eu vou trabalhar com o meu aluno sobre a fotossíntese. Mas eu vou falar nas plantas. O aluno já tem na sua estrutura mental o que é uma planta, o que é uma flor. Então ele tem algumas estruturas, eu só tenho que fazer rearranjos, né? Então ele trabalha que a gente só tem que ir reconfigurando, a gente só tem que ir moldando, né, essas questões mentais. Pensada no contexto escolar, a teoria de Ausubel leva em conta a história do sujeito. Então, tudo aquilo que o sujeito viveu, né, tem que ser levado em consideração na hora do ensino. Então, o contexto sociocultural do aluno tem que ser trazido para dentro dessa questão da educação. E ele ressalta muito o papel dos professores nessa proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. Ele diz que o professor ele tem que favorecer essa aprendizagem. E eu concordo em grau, gênero e número com Ausubel. Se nós não favorecermos, se nós não instigarmos, se nós não motivarmos, nós não somos docentes, nós não somos professores. E aí, né, nós vamos falar um pouquinho dos mapas que são baseados nessa teoria da aprendizagem significativa. Então aqui trouxe até a capa de um livro dele que é excelente. Digo para vocês que se vocês quiserem adquirir um livro para a vida de profissionais, de professor de vocês, adquiram este livro. Esse livro aqui é um livro extremamente aplicável a esse contexto. Muito interessante. Então os mapas mentais, né, que a gente vem discute, a gente já conversa há algum tempo, é o nome dado a um tipo de diagrama. E ele foi criado pelo inglês Tony Buzan. Mas ele está dentro da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Então, na verdade, o Tony Buzan usa essa questão dos mapas mentais dentro da linha da aprendizagem significativa. Então, eles são voltados para as gestões de informações de conhecimentos. É uma explosão de ideia. Né? Ele é diferente do mapa conceitual, vocês vão entender um pouquinho mais adiante.
Então, eles são representações livres de pensamentos que se dividem a partir de um conceito central, né, para compreensões e soluções de problemas, melhorando a memorização e o aprendizado. Olhem só a diferença. Ele diz que eu melhoro o conceito de memorização e não que eu aprendo através da memorização. Então ele melhora esse conceito, né? Então assim, é baseado bem em esquemas, parte de um nervo central. Por exemplo, se eu quero discutir política, né? A partir de política eu vou ramificando as ideias que eu tenho sobre e vou fazendo uma explosão de ideias. Isso é um mapa mental, são os esquemas que nos ajudam às vezes a trabalhar, a memorizar um texto. Então é bem diferente de acreditar que a memorização gera aprendizado. Não. Eu, na verdade, melhoro a memorização, né? E com isso eu vou estar melhorando o aprendizado. Então aqui, né, o Tony Buzan está aqui, bem no central de um mapa. Vocês podem ver que é um mapa que ele instiga várias ramificações, várias vertentes. E um mapa mental, ele está dentro da aprendizagem significativa. Isso é muito bom vocês entenderem. Ele não está dentro do construtivismo, ele não está dentro do behaviorismo, ele está dentro da linha da aprendizagem significativa, que é uma teoria, né, estimulada e estipulada e criada pelo David Ausubel, tá? E aí a gente tem os mapas conceituais. Então a gente, na verdade, tem que trabalhar um pouquinho com essa diferença. Não é a mesma coisa, tá? Não é. São mapas, são organizações, mas não são a mesma coisa. Os mapas conceituais foram desenvolvidos, né, pelo professor norte-americano Joseph Novak, né, o Novak, que a gente fala bastante nessa teoria. E ele traz outra estrutura dentro da aprendizagem significativa, que são os mapas conceituais, tá? Então, o que propõe? Né? Propõe que as temáticas sejam apresentadas de modo diferenciado, progressivo e integrado. Então, eu tenho que ter uma integração de conceitos, né, no mapa conceitual. Eu vou ter que ter palavras de ligação. Então, ele tem uma outra estrutura. Não é uma explosão como o mapa mental. O mapa mental e o mapa conceitual são diferentes. No que eles diferem, tá? Os mapas conceituais diferem dos mentais pela presença de uma conexão entre os conceitos, tá? Registrados nos nós ou caixas. Então, na verdade, eu tenho dois conceitos. Entre esses dois conceitos, eu tenho uma conexão, né? Então, no mapa mental eu não preciso isso. No conceitual eu preciso isso. Então, essa é a diferença central dele, tá? Então, para a aula de hoje aí, é essa ideia de trabalhar um pouquinho com vocês essas explosões. E aí dentro do TDE e dentro do material que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão dos mapas. Gente, dentro da educação, hoje, na formação de vocês, eu não vejo a possibilidade de vocês não lerem Ausubel, tá? Vocês têm que se apropriar um pouquinho do que ele fala sobre aprendizagem significativa, tá bom? Então aqui foi só um bate-papo, uma conversa que a gente vai estender na aula também e nos materiais de apoio.